Olá, Tudo bom? tudo bem, querida? E vocês, tudo certo aí? Tudo certo. Vamos lá então, acolhendo quem está chegando. A gente As poder se pessoas aproximar das pessoas, né? Que coisa boa. Muito bem. É um momento muito interessante, né? Também que nos traz essa possibilidade de falar de assuntos que às vezes são gostosos, né? São assuntos interessantes para a gente aumentar a nossa possibilidade de ir à frente. E agora a gente está falando de um tema que foi muito trazido pelos nossos clientes, pessoas que realmente gostariam de passar por esse momento que muitas vezes é necessário, né, fazer um processo de desligamento e como fazer ele com aquela pessoa às vezes que você às vezes não tinha vontade de fazer o desligamento, né? Aquela pessoa que você gostaria de continuar tendo contato, trabalho. Então aqui eu estou com a minha grande parceira de trabalho, a Núrian, uma especialista, expert em desenvolvimento humano, super feliz em estar compartilhando esse momento com você. E nós gostaríamos de trazer aqui dicas realmente de ouro que fossem relevantes para vocês, que pudessem ser práticas, né, para vocês realizarem isso no dia a dia das empresas de vocês também. Certo? Então, a gente também colocou aí pessoas também da área de recursos humanos, o convite, as lideranças, gestores de empresa, né, empresários, e também os RHs. Certo, pessoal? Núrian, queres fazer o teu acolhimento? Sim, é bacana reforçar isso, que essa ideia da live surgiu de demandas de alguns clientes, né, que estavam com dificuldades, estavam, assim, desconfortáveis com esse momento, quando o desligamento é inevitável, né? E então a gente conversou, preparamos 12 dicas. A ideia não é trazer uma receita do bolo, porque não existe, óbvio, mas a ideia é que a gente compartilhe algumas dicas e alguns cases de sucesso e fracasso de colegas, de clientes internos ao longo da nossa trajetória, para que cada um de nós possa construir o seu jeito de fazer um desligamento mais assertivo, algo nessa linha, então. Muito bem. Sempre tem aquela questão, né? Bom, o desligamento vai acontecer, ele é inevitável. O que a gente pode dizer para como as pessoas deveriam se preparar, como elas poderiam se preparar antes de estar ali na frente com a pessoa já fazendo esse processo acontecer? Legal. A nossa primeira, seguindo aqui as dicas, né? A nossa primeira reflexão é sobre o antes do desligamento, que ele é um momento bem importante. Então, o gestor deve se preparar antes, reservar uma sala, marcar uma reunião. É bem importante, então, que garanta uma sala reservada, que esse desligamento, obviamente, não seja feito em público ou num lugar com interferências, né? Eu gosto muito, Shirley, como a gente havia comentado, de ter alguém junto comigo. Eu acho que o gestor também pode usar, quando você tem um RH, convidar o RH para estar presente como testemunha desse momento, porque é legal, a gente pode complementar as visões, complementar as falas. Então, nesse preparo, um local adequado e, principalmente, garantir o sigilo da informação. Muitas vezes o gestor tem alguém da confiança no time, comenta, essa pessoa tem alguém da confiança e a informação acaba vazando. Então, para evitar, né, constrangimentos, é legal esses cuidados. E, claro, aproveitando, né, a gente costuma dizer que o ideal é que o desligamento não seja uma surpresa. Mesmo agora, né, no meio da pandemia, tem alguns desligamentos que são inevitáveis, mas o ideal é que o gestor faça toda a tarefa de casa anterior e que a pessoa já saiba, ela já suspeite que a situação da empresa não está boa, né, ou que o desempenho dela não está adequado, para que esse momento não seja uma surpresa, né, que a pessoa não durma empregada e acorde desempregada. Isso não é o cenário ideal quando a gente fala de um desligamento assertivo. Perfeito, perfeito. E quando a gente está lá, né? Bom, estamos ali junto com a pessoa. O que que ela, como que o gestor ou o RH ou esse dono de empresa ele pode, a melhor forma dele se portar nesse momento?
Olha, normalmente é sempre um momento mais, assim, que as pessoas estão desconfortáveis, né? Eu gosto muito da abordagem, eu acompanhei já diversos gestores em diversos momentos, assim, da empresa. A postura indicada, quando a pessoa chegou para a reunião marcada, é que o desligamento seja comunicado imediatamente, né? Então, olha, de forma pontual, a razão da nossa reunião hoje é para comunicar o seu desligamento, então a partir de hoje você não faz mais parte do quadro de colaboradores, né, da empresa. E aí a gente já tem aquele alívio de tensão, né, a pessoa já está sabendo, ela já, ok, né. E aí, eu gosto de compartilhar um case de sucesso de um colega, um gerente geral, que nós trabalhamos juntos numa empresa, e ele estava muito nervoso, era um desligamento muito difícil de uma pessoa antiga de casa, e ele usou uma frase que foi muito boa, ele disse, bom, tá, agora já falei para você o que é a razão, assina aqui para mim que a gente tem que cumprir essa burocracia. Aí ele coletou a assinatura e aí ele disse, tá, agora vamos conversar de gente para gente. Como é que você tá? Você já estava esperando? E aquilo foi de uma simplicidade, de uma humildade, de uma sabedoria, porque trouxe um alívio daquela tensão para ele, que estava bem apreensivo, né? Então, são detalhes que podem nos ajudar. Comunica de forma objetiva. Cumpre a burocracia, né? Papel assinado. Ok, agora vamos lá. Como é que está isso para você? Você estava imaginando? Eu acredito que essa é uma abordagem que pode ser legal. A gente fala assim, né? O desligamento de mínima decência, né? Da gente poder acolher e ouvir o outro lado, né? Mesmo que a gente tenha algumas ações limitadas, como que a gente pode se portar, né, frente a essas questões? E também vem aquela máxima assim, né? Bom, sim, esses desligamentos são, né, mais complicados, mas quando ele é, às vezes, em massa, né, Núrian? Puxa, realmente nós vamos reduzir um quadro de, sei lá, 20 pessoas, 15 pessoas, enfim. Como é que você percebe que esse trato do desligamento, ele é colocado? Uhum. Normalmente, quando a gente tem mais desligamentos, então a empresa pediu para você reduzir 20% do quadro por conta do cenário atual. Em geral, o gestor vai sempre fazer análise de desempenho, né? Então ele vai ter critérios, né? Ele vai desligar por desempenho, ele vai desligar por tempo de casa, enfim. E a nossa recomendação, até foi dúvida de um dos clientes, né, que nos mandou na prévia da live, se a gente pode fazer desligamentos coletivos ao mesmo tempo, colocar todo mundo lá, os 20 funcionários na sala, e desligar. Então, é possível, mas eu não recomendaria, tá? Por quê? Porque a pessoa, todo mundo gosta de ser tratado como indivíduo, né? Como uma pessoa, como gente. Então, não é legal. E também tem a visão da empresa, que você corre o risco de ter ali um líder negativo, que vai levantar questionamentos inoportunos. E aí, para o gestor, acaba criando uma situação delicada, né, acaba levantando questões para outras pessoas que não há necessidade, né? Então, mesmo sendo um volume grande, eu gosto do individual. Tivemos aqui alguns casos recentes de startups, né, que encerraram totalmente as suas atividades. A gente sabe que uma empresa nova que está nesse momento de startup, às vezes não tem recurso, precisa desligar. É um cenário diferente, porque meio que todo mundo vai ficar sabendo ao mesmo tempo, isso até poupa o trabalho do gestor, né? Eu vejo que é mais delicado, até depois a gente pode abrir para o pessoal compartilhar percepções e inseguranças, eu vejo que é mais difícil quando você tem que desligar uma parte do time e você precisa trazer, né, a justificativa. E aí você vai ter que falar, né? Se você quer fazer um desligamento respeitoso, você precisa dizer de forma franca o que foi que levou a esse desligamento. Então, vai ter que falar, eu escolhi você.
E Núria, assim, eu tenho também recebido na prévia dessas lives algumas dúvidas, né, e uns pedidos para já esclarecer durante a conversa, que é assim, bom, eu tenho sim que fazer redução do meu quadro, e no meu quadro atual de colaboradores eu tenho algumas pessoas que já são aposentadas, né? Então, como é que eu posso chegar para essa pessoa assim, ela vai ser uma das primeiras a ser escolhidas, né, nesse caso, como é que eu posso proceder? O que que eu falo para essa pessoa? Uhum. Esse é um momento interessante, né, Shirley? Ele é um momento que a gente pode pegar alguns ganchos. Esse momento do desligamento, ele é um momento tão particular e tão delicado, né, que você pode até ajudar a pessoa a se enxergar. Então, até tem algumas empresas que pagam o coaching de transição de carreira para as pessoas que são mais maduras, né, e que estão sendo desligadas, mas é um grande momento da pessoa descobrir uma segunda carreira, uma atividade que ela goste, que ela queira se dedicar. E a voz do gestor sempre tem muito poder, mesmo no momento de desligamento, né? Então, tem casos em que colegas que eu já acompanhei, né, no desligamento, que aproveitaram para dizer, olha, eu vejo que o seu grande talento é empreender. Né? Então, tem lá a pessoa que já faz concerto de violões, ou a pessoa que já trabalha no setor da beleza há muito tempo, nas horas vagas, né? O gestor tem essa percepção, por que não contribuir? Dizer, né, olha, você está em período de aposentadoria, sabe aquele teu projeto, acha aquilo tão legal, você leva jeito para isso, pode ser um momento legal para colocar luz nessa grande qualidade da pessoa, nesse grande talento que ela tem, e às vezes não é visto. Acho que é uma coisa bacana. E como é interessante, né, a gente poder também dar algum alento positivo para essa pessoa, né? Porque às vezes a pessoa sai dali achando, poxa, eu não tenho nenhum talento, não tenho nada para contribuir, o que que eu vou fazer depois daqui, né? Para onde eu estou podendo direcionar a minha carreira, as minhas atitudes, as minhas ações, até uma atividade pós-aposentadoria que eu queira exercer. O quanto você pode colocar a luz naquilo que foi talento dele para o teu negócio, naquilo que ele conseguiu entregar, né, o melhor dele, seja a partir da sua comunicação. Eu tive um caso de uma pessoa que estava em período de aposentadoria e ele era cartunista, né? Então, olha só, né? Um talento fantástico. Ele fazia mesmo os cartoons ali para, às vezes, para endomarketing. Ele fazia como um quebra-galho, não era nem uma atividade fim dele. E olha só como depois veio muito a força dele abrir algo direcionado a isso, a um talento dele, que era um hobby, que serviu também para desenvolver dentro do negócio, mas que agora poderia estar desenvolvendo ele mesmo, né? Ele pelas próprias forças dele. Porque às vezes nesse momento você não vai ter grana para investir, às vezes, né, num coaching, alguma coisa assim. Mas você vai ser um grande coaching dele, né? Você vai ser um grande mentor, né, de todo esse processo ali. É legal. Eu acho que assim, ninguém gosta, né, de viver um desligamento. Então, você lembrou muito bem, um dos pontos importantes é você fazer um feedback onde você fala das grandes conquistas que a pessoa trouxe para o time enquanto ele pertenceu à equipe. Isso é bem legal também, isso traz um conforto. Existem algumas empresas que permitem que a pessoa depois monte a sua empresa e volte a prestar serviços como PJ, são alternativas. Eu creio que cada gestor pode reunir, se preparar, fazer ali um checklist com possibilidades, porque quando uma pessoa é desligada, normalmente ela fica com aquele choque emocional, né? Ela fica perdida, parece que ela fica sem rumo e tal. Então, quando o gestor consegue preparar alternativas para ela, isso pode ser muito legal. Então, oferecer, olha, o nosso RH se ofereceu para revisar seu currículo, o nosso RH vai te inserir num grupo de vagas. Então, né, falar desse projeto pessoal, desse grande talento do colega que está sendo desligado, tudo que a gente puder fazer para acender uma luz de esperança naquele momento e para reconhecer a pessoa, é legal. Claro que tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser uma coisa verdadeira que vem de dentro, que você fale com autenticidade, né?
Sim. É ter a máxima da empatia, né? Bom, se eu estivesse no lugar da pessoa, né? O que minimamente poderia me dar força e energia para depois, saindo daqui, o que que ela poderia tá levando para se inspirar, né? Para o seu Sim, futuro ali na frente. Se caso não sim. tiver um currículo, se no caso não tiver um RH, tem alguns profissionais que estão à disposição no mercado que auxiliam a montar um currículo, a elaborar um currículo, né? Dependendo da intimidade que tiver com uma ferramenta da internet, ela pode aprender sozinha. Mas muitas vezes a gente tem um público que pode não acessar com tanta frequência e você pode conectar ele a essas pessoas, né? E falando em conexão, eu passei por algumas experiências onde uma planta inteira foi desligada, aquela planta não existiria mais. Então, os profissionais da área de gestão de pessoas, eles montaram um book, né, com os profissionais que iam ser desligados, né? Então, cada gestor fez o seu momento individual com essas pessoas, né? E previamente o RH preparou um mini currículo de cada um desses profissionais, né? Então, o pessoal da área de financeira, pessoal da área de TI, as pessoas que foram sendo desligadas, os operacionais, eles tinham lá características deles pontuais que prestaram serviço internamente, mas também o contato do gestor que pudesse dar referência deles. Então, olha só, isso também, né, sendo encaminhado para o mercado de trabalho. Poxa, eu como dono de empresa, RH, conheço uma área de negócio que está prosperando. Por exemplo, a área alimentícia, né? Eu posso direcionar ele, olha, né? Eu tenho aqui um currículo dos meus colaboradores que vão sim fazer parte do mercado, mas eu super indico, tenho aqui algumas competências, alguns descritivos que vale a pena você conhecer e quem sabe até poder entrevistá-lo, seja para uma vaga agora ou uma vaga futura, vale a pena você entrevistar e conhecer esse profissional. Então isso foi um grande divisor de águas até para, puxa, tinha algumas pessoas já sendo entrevistadas, não que tinha uma vaga imediata, mas já estavam sendo assediadas por algumas pessoas do mercado, só para conhecer, às vezes já tinham a vaga, né? Mas elas já saíram com um certo alento dali. Às vezes também uma carta de recomendação, né? O próprio gestor poder recomendar esse profissional com uma carta de recomendação escrita e assinada por ele. Então, isso Sim. também é uma oportunidade, né, de fazer uma diferença para essa pessoa lá na frente. Sim, sem dúvida. Uma colega nos mandou aqui uma pergunta muito legal, Shirley. A Deise Roberta perguntou como que a gente faz para contornar uma situação diante de uma comunicação de desligamento em que a pessoa se descontrola e começa a chorar, né? Por exemplo, e muito legal a tua pergunta, Deise, agradecemos. Eu vivi uma situação assim, muito parecida uma vez, eu fui acompanhar um gestor, uma gestora, e a pessoa que a gente estava desligando começou a chorar desesperadamente e ela quis voltar para a área para se despedir das pessoas, né? Quando ela começou a se despedir, que ela chorava muito, muito, eu chamei ela para um café. Eu disse, vamos tomar um café? E aí levei ela para o café, levei ela ao toalete para ela se recompor. E eu falei, olha, o que você acha de você volta depois para se despedir do time? Acho que você está emocionada. Vamos ficar aqui um pouco, vamos conversar, toma uma água. Eu posso buscar suas coisas no local de trabalho e você volta depois para trocar e-mail com as pessoas, para dar um abraço em todo mundo, porque a pessoa não precisa se expor naquele momento, né? Então, Daisy, eu gosto dessa ideia, sabe? Chamar para um café quando a pessoa, proteger a pessoa, para que ela não se exponha, né? Existem situações que a pessoa tem um surto de raiva, começa, né, discute, tudo pode acontecer porque a pessoa está numa emoção diferente, né? Ela não está controlada. Então, gosto muito dessa ideia de levar para um café, e aí que entra o papel do RH nesse momento também, porque o gestor comunica, né? Se você vê que a pessoa está alterada, você sai com ela, ajuda o gestor também nesse papel e sai. Quando não tem quem te apoie, você mesmo pode tirar a pessoa daquele cenário ou ficar com ela na sala, trazer uma água, até que ela se acalme, né? Enfim, são alternativas que me ocorrem aqui por conta das experiências que eu já vivi.
Agora, se tratando de, como ela colocou aqui, né, uma pessoa explosiva, que você já sabe que vai ser um caso de um desligamento difícil, então já leve uma testemunha. Isso é bem importante, né? Para que você não tenha surpresas ali, nenhum comportamento desagradável, que você fique, né, desprotegido. Já leva a testemunha, leva água, leva um lenço, porque a pessoa pode realmente se alterar nesse momento. Certo. Tem até aqui uma consideração, né, do Valdecir Rescaroli, que coloca a questão de disponibilizar esse banco de currículos, né? Não sei se você, há muito tempo atrás, tinha, né, algumas possibilidades de disponibilizar esse banco de talentos e, quem sabe, as pessoas da área de recolocação, né? Nós temos grandes áreas de recolocação, tá aqui a nossa colega Grazi também, né, participando aqui da live, e que podem sim contribuir. Essas empresas que trabalham com vagas, né, você também não só anunciar para outras empresas, mas também para entrar em contato com esses profissionais que são muito solícitos, né? Eu acredito que seja já um encurtamento de caminho, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Legal. Passando então pelos nossos itens aqui, a gente está no item 9 falando sobre as perspectivas futuras e essa questão de dar um feedback assertivo ali no momento, fazer as recomendações. É muito bacana quando a pessoa acabou de ser desligada, ela já tem aquelas tarefas para fazer, porque o grande problema do dia seguinte do desligamento é o ócio, né? Então você vem numa rotina intensa de atividade, acordando cedo, tal, e aí daqui a pouco no dia seguinte você não precisa acordar cedo, o teu corpo já está acostumado, você acorda cedo, o que você vai fazer? Então, se você já tem essa possibilidade de revisão de currículo, de já saber onde entrar para cadastrar o seu currículo, para ver vagas, isso já pode ser algo interessante. Algumas pessoas, Shirley, trouxeram para nós a dúvida sobre a data, o dia, se tem algum dia da semana horário, que é uma dúvida muito comum, né? Falando sobre isso, a gente, claro, não tem uma data certa, né? Recomenda-se os primeiros dias da semana, de segunda a quarta-feira, porque daí a pessoa tem os outros dias para correr atrás, se candidatar às vagas, né? O mundo está acontecendo no seu ritmo normal nos dias da semana, então seria mais oportuno. Tem gestores. O vésperas de feriado, né? Que também dá aquele espaço grande, né? Que ela possa realmente sentir o mercado em movimento, né? Posso ligar para um colega que está ainda trabalhando, uma área de gestão de pessoas, acionar um banco de vagas, enfim, né? Realmente é muito interessante, né? Sim, sim. Então não tem uma receita, né? Os dias mais indicados são os primeiros dias da semana e o horário final de tarde. Muitos gestores preferem, porque daí a pessoa volta para a área e não precisa, né? Não vai ter contato com muitas pessoas, já retira os seus pertences e sai. Tem também, né, as pessoas que dizem assim, bom, eu acho melhor o início da manhã, e aí é bem como você fala, né, bom, cocria a sua realidade, né, vá de acordo com o que você acha que faz mais sentido pro seu negócio e tudo mais. Porque se eu desligo lá no final do dia, puxa, trabalhei o dia inteiro, né, a pessoa sabia que eu ia ser desligado, vim aqui, interagi com ela, fiz um monte de coisa e nada que ela me falou, né, parecia que tava tudo bem. E no final do dia, pof, né, acontece o desligamento. Então, tem sempre aonde você vai se sentir mais à vontade também em fazer esse processo de desligamento, né? Seria muito azar, né? Mas muito cuidado também, às vezes para datas de aniversário. Quando é, claro, uma data, um momento assim, puxa, é agora o final do encerramento mesmo de contrato, né? Ok, né? Vamos encerrar todos os que tem que encerrar. Mas se for as escolhas aleatórias e que a gente vá desligando aos poucos, ter um cuidado ali com as datas de aniversário, enfim, a gente sempre diz, puxa, ser muito azarado de cair nessa data, né? Mas, às vezes, uma atençãozinha nisso também é legal. Sim. Existem situações que o gestor não consegue estar presente no momento do desligamento, né? Em casos de empresas que têm várias unidades. O ideal é que a gente esteja presente, né? É um respeito você se deslocar até o local para fazer o desligamento do profissional. Mas dependendo do momento, você está no auge de um projeto, não consegue, né? Como é que você faz? Vai fazer por vídeo.
Acho que o olho no olho por vídeo também é uma coisa que aproxima, né? Aquela coisa, ó, cumprimos o procedimento burocrático. E agora? Agora vamos falar de gente para gente, de pessoa para pessoa. Como é que a gente pode te ajudar? Como é que você está se sentindo? Esse ouvir é muito importante. Às vezes o gestor está tão ansioso, né, preocupado, tal, que ele esquece de ouvir. Então, deixar a pessoa dizer como é que você está. Muitas vezes o gestor está preocupado, está apreensivo e a pessoa diz, ai, que bom, eu já estava querendo mesmo, eu vou usar esse dinheiro para um projeto pessoal meu. Então, aquilo também alivia essa carga de corresponsabilidade dos gestores, né? E outra questão, né? Eu já tive ali no outro lado da mesa como área de gestão de pessoas e o gestor ele sempre ele acaba, né? Algumas vezes delegando isso para a área de RH, né? Mas como você é o gestor dela, faz muito mais sentido você falar algumas coisas para ela. Né? Muitos gestores às vezes falam assim, mas eu não tenho muito jeito para falar com a pessoa. Tem, é o seu jeito, ela te conhece. Né? Ela não tá te conhecendo agora, ela conheceu você durante todos aqueles dias. Então, tudo que você vier a acolher, a falar, ou a estar minimamente se sentindo próximo, interessado da pessoa naquele momento, baixando a sua ansiedade, né? Vai fazer muita diferença. Então, a gente sempre diz, né, gestores não se subestimem, né, porque as pessoas, ouvindo uma palavra que vem de você é muito melhor do que uma pessoa que é do RH ficar lá sozinha e não passar por esse momento com você, o quanto é importante e rico, né? Sem dúvida. O Yonder, nosso super colega aí de trajetória, ele é executivo, passou por muitas multinacionais e ele está reforçando aí, verdade, ouvir é a melhor coisa. Muitas vezes nós gestores precisamos sempre ter respostas, né? A gente acha que tem que ter resposta para tudo, e quando você abre para ouvir e você pergunta como que você está se sentindo, agora vamos falar de gente para gente. Aí você consegue ouvir a pessoa, ela vai desabafar, não importa, tudo que ela vai dizer ali não vai mudar o cenário. Né? E é até legal, é bem importante esse momento de escuta, porque muitos processos trabalhistas, né, Shirley, a gente que tem uma experiência grande com entrevista de desligamento, muitos processos trabalhistas acontecem porque a pessoa sai com mágoa da empresa, exato, com raiva. Então, esse momento de escuta, a pessoa pode desabafar. E você não precisa responder, e nem concordar, e nem discordar, é só ouvir, acolher, olha, puxa, que bacana que você está podendo me dizer isso, que desabafo importante, legal, eu vou registrar isso aqui, eu vou ver se a gente pode tratar isso de forma diferente, agradeço por você estar falando isso de forma tão verdadeira, mesmo que a pessoa esteja mais agressiva, quando você diz, olha, que eu não tinha essa percepção, vou registrar. Então, essa escuta ativa, respeitosa, ela pode minimizar até situações ruins, né? Que a pessoa venha no futuro mover ações trabalhistas e tal. Muitas coisas podem ser resolvidas nesse momento, né? A Helenise também colocou uma questão de empatia, né? Porque somente a questão do ato de ouvir é uma empatia, né? O quanto é poderosa a nossa escuta, né? Poxa, eu tô ouvindo você, mesmo no momento sendo muito difícil para mim, gestor, eu consigo também te ouvir. Né? Porque muitas vezes a gente está ali sob uma pressão brutal nesse momento, né? Gestores, RHs que dizem assim, Shirley, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Fazendo concessões de contrato, analisando as novas regras jurídicas, né? Mas eu ter ali energia o suficiente para estar presente, e eu acho que isso também faz parte da preparação. Eu tenho um desligamento daqui a 10 minutos, né? Então para e se conecta com aquele momento, você tende a ter ganhos com isso, né? Então, exige um preparo, porque um desligamento dessa natureza, nesse momento que a gente vive, vai te despender uma energia gigantesca, né? E você estar ali, né, como um encerramento, a gente sempre diz, né, a vida dá voltas, né? Então, daqui a pouco você vai estar reencontrando aquele profissional em alguma altura da sua vida. E desligamentos, ainda mais que tem uma questão de que possa ter uma ameaça trabalhista ali na frente, ninguém precisa disso nesse momento também, né? Então, menos é mais, né? Menos é mais, legal, é poder ouvir e acolher.
Aproveitando, Shirley, o comentário da Helenise, a gente pode compartilhar com o pessoal depois. A Helenise ela faz um trabalho voluntário muito legal, ela tem um grupo de vagas de muitos anos. A gente podia compartilhar o link do grupo dela, se vocês acharem uma boa ideia, que eu super recomendo. A pessoa foi desligada, entra lá no grupo da Helenise, porque ali ele vai receber já, ele entrando, se cadastrando, ele já começa a receber muitos e-mails com vagas, e aquilo pode ser algo legal, né? Como você falou, a Grace também, que está aqui com a gente na live, faz um trabalho muito honesto de recolocação, muito bacana, então são alternativas aí de coisas, né, que a gente pode utilizar. O Yonder trouxe mais um comentário aí muito bacana sobre essa questão, quando tem que fazer um desligamento em massa, como é que a gente vai fazer? É impossível fazer individualmente, né? Quais são as dicas? Então, na minha percepção, né, aproveitando as dicas que a gente passou aqui, gente, quanto mais gente para gente você for como gestor, melhor. Então, reúne as pessoas numa sala, né, reúne todos e diz, pessoal, como a gente já vinha conversando, hoje chegou um dia triste para nós, a gente precisa fazer o desligamento de todos vocês que estão aqui na sala. Gostaríamos de fazer isso de forma individualizada, mas nós não conseguimos fazer isso nesse momento. E aí preparar um discurso respeitoso e honesto que caiba para os 20, né? Então, quando, por exemplo, você está desligando, não por performance, mas por pura redução de custos. Então, olha, pessoal, desligamos todas as pessoas que estavam em período de experiência por uma questão de redução de custos. É importante que vocês saibam, né, que o que vocês precisarem de referências, de contatos sobre a performance de vocês, contem comigo. Disponibiliza o teu contato pessoal, o teu contato da tua mesa de trabalho, né, ou até mesmo do seu celular. Eu penso que pequenos detalhes, né, Yonder, podem nos ajudar a fazer desse momento respeitoso e humano. E aí, assim, como dica, eu não daria muito tempo, sabe, depois dessa comunicação, já encaminharia. Pessoal, então, o RH está passando com todos os formulários para que vocês assinem, vocês estão recebendo, né, os formulários com as orientações, qualquer dúvida, procurem a pessoa tal do RH, porque todas as situações em massa, elas tendem a ser mais delicadas, né, então, quanto mais objetividade nesse momento coletivo, eu creio que seria mais adequado. E abre, olha, quem precisar de uma conversa individual, eu estou disponível na sequência, a gente pode conversar. E daí, metade, normalmente, uma boa parte não tem muita dúvida, já estava preparado, e você só vai tratar os casos mais pontualmente. Pode ser uma alternativa, Yonder. Você que tem bastante experiência também, vai talvez até ter outras sugestões, enfim. Nós tivemos várias questões aqui, né, mencionando o quanto é importante a empatia, a transparência na relação, né, colocado pela Deise, muito bem colocado também a questão do ouvir, do acolher ali pela Lucrécia. E a Nanda colocou aqui a questão do contrato, né? Por mais que a RH for em outro país, não é obrigatório desde o começo da contratação, o funcionário não é obrigado a ter uma cópia do contrato? Você tem condições de esclarecer? Eu acredito que seja uma dúvida um pouco mais técnica. É da Nanda Schmidt. Deixa eu dar uma olhada aqui no comentário. Tá, o contrato, por mais que o RH for em outro país, não é obrigado, desde que o começo da contratação, o funcionário não é obrigado a ter uma cópia do contrato. Sim, é a Fer, querida Fer. Sim, o funcionário precisa ter uma cópia do contrato, Fer, respondendo aí tua dúvida. Essa cópia, normalmente, ela é dada no ato da admissão, tá? Então, isso já deve estar com o funcionário. E no momento do desligamento, ele também precisa ter a cópia do que ele está assinando, né? Normalmente, a gente faz isso em 2 ou 3 vias, conforme o procedimento de cada empresa. E aí a gente já disponibiliza. Caso, vamos supor, Fer, talvez você tenha alguma colega que não tenha tido essa cópia, ela pode solicitar uma segunda via para o RH, tá? Isso é bem tranquilo e é um direito legal, muito legal que ela possa pedir de forma transparente para o RH. Perfeito. Lucrécia trouxe alguns comentários aqui, querida, dos Estados Unidos.
É, Legal. e assim, né? Agora indo para o momento do fechamento, né? Vou recolher as minhas coisas, volto ao local de trabalho, acho que você já deu algum exemplo, né? Tem algumas dúvidas assim, como eu vou proceder? Tá, ok, acolhi a pessoa fez as assinaturas. Agora ela me pergunta, e aí, eu volto pro meu local de trabalho, como é que eu pego as minhas coisas? Como é que a gente pode acolher esse momento também, né, de retirada do material dela também dentro da empresa? Sim, eu gosto de deixar a pessoa escolher, tá? Tudo depende do tom ali da conversa, né? E da senioridade do profissional, da maturidade desse profissional. Algumas empresas e muitas têm a prática de cortar todos os acessos, de e-mail, acesso da empresa, acesso físico mesmo, né? Os portões da empresa e tal. Então, é muito gentil que o gestor conte isso para ela, para que a pessoa não seja pega de surpresa, chega lá, o computador dela apagou e ela não consegue acessar mais nada, né? Então, é legal que ele diga, olha, quando você retornar, os seus acessos estão bloqueados, isso é um procedimento do nosso setor de TI. Então, se você tiver qualquer material pessoal que você tinha na tua máquina, a gente pode solicitar, né? Que o TI te passe, contatos, enfim. E é uma prática interessante, sabe, Shirley, tomar esse cuidado. Porque eu já vivi situações de uma pessoa que ficou tão chateada com o desligamento e ele mandou e-mail para todo mundo da empresa, copiou o presidente e até assim usou alguns termos assim que não foram legais, sabe, né? Então, eu gosto desse cuidado, sabe? Protege o gestor, protege a empresa e protege a pessoa também, que ela tá emocionada, tá alterada e às vezes ela nem gostaria de dizer aquilo, mas acabou falando por impulso, se arrepende depois, porque vai estar no mercado de trabalho, vai pedir carta de referência. Então, acho que esse cuidado com todas as partes, né? Ele é bem importante. Às vezes essa visão de não se expor. A gente conseguir pensar pela pessoa que está emocionalmente envolvida, né? Então, como que a gente pode ajudar as pessoas a raciocinar nesse momento? Então, como isso às vezes é um alento, né? A pessoa, não, eu quero voltar. Então, se você vê que ela realmente não está preparada para voltar, você mesmo tem a senioridade de trancar esse momento, porque lá na frente ela com certeza vai se arrepender, né? E ela vai te agradecer logo na sequência. O Yonder fez outra pergunta ali, mas enfim, eu também me lembrei de uma pergunta que foi feita, mas não é necessariamente sobre desligamento, mas foi assim, Shirley, eu tô tendo várias recontratações, né, por causa que a carga horária dos meus colaboradores está diminuindo pela metade. Então, como é que eu lido nessa comunicação? Como é que eu faço com as pessoas? Reúno todo mundo, vou um por um? Como é que a gente lida com essa diferença dentro do próprio contrato de trabalho? Legal. Eu creio que essas técnicas que a gente está passando, e vamos compartilhar depois ponto a ponto com todos nós aqui presentes, elas podem ser aplicadas também, né? Como essa cliente trouxe a dúvida, eu vou reduzir jornada. O que eu faço? Como é que eu vou dizer para a pessoa que a remuneração dela vai ser reduzida, né? Então, é aquela história, olha, vamos lá, de ser humano para ser humano, né? Eu estou aqui, a minha carga horária também foi reduzida, a minha remuneração também foi reduzida, né? Como é que a gente pode se ajudar? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar, né? E aí vai muito da percepção do gestor, né? Eu acho que sempre esse olhar de ser humano para ser humano, sair dessa cadeira do poder e olhar de gente para gente, uma pessoa que já vive com um orçamento enxuto, né? Então, normalmente, a gente sabe que nesses momentos são interessantes as práticas de redução de custos, né? Em casa. Então, quer que eu te ajude? Vamos fazer aqui um exercício de orçamento familiar? Eu tive já gestores que fizeram isso, tá? Vamos abrir aqui, você está preocupado, está com dívidas, né? Eu estou vendo, você está apreensivo, vamos lá, vou te ajudar. E aí pega aluguel, alimentação, vamos ver onde é que a gente pode reduzir. E o gestor sai da cadeira de gestor e passa a ser um colega, né? Um amigo, um ser humano ajudando outro ser humano. Tem várias situações, gente, de colegas. Agora eu estou me lembrando de um colega que fez isso, uma pessoa bem conhecida no meio de RH, e ele fez isso, ele sentou com um funcionário e disse, amigo, vem cá, eu vou te ajudar a fazer o teu orçamento,
eu tô vendo que você tá muito nervoso, você tá apreensivo, vamos lá. E ele sentou no detalhe, abriu as contas e cortou custos, tá? Ele cortou custos, ele tinha um laço, né, que permitia esse vínculo e ele ajudou a pessoa a segurar, enfim, entrou no detalhe do orçamento para ajudar. E essas são alternativas, né? Muito bem, muito bem. Realmente foi forçando a empatia, né? E quando a gente volta para o ambiente de trabalho? A pessoa já saiu, a gente já fez esse desligamento, né? Como que a gente então poderia falar isso para a equipe, né? Qual é a minha primeira ação, né? Eu volto para minha mesa e continuo as minhas atividades normais? Ou o que realmente é a minha prioridade logo após o desligamento? Esse é um ponto bem importante que a gente esquece, né, gente? Nós que já passamos aí pelas cadeiras de gestores e que já vimos tantos gestores lidando com seus times, terminou de desligar, terminou todos os desligamentos, é bem importante que a gente reúna o time, quem fica. Porque o clima fica muito ruim, é um clima de luto pela perda do colega e aquele clima que eu serei o próximo. Será que eu serei o próximo? E fica um fantasma na cabeça da pessoa, e isso a gente sabe, existem várias literaturas de RH que mostram que esse não é um sentimento positivo, porque a pessoa não consegue focar no trabalho, fica focada nessa insegurança. Então, reúne o time imediatamente, em seguida, olha, pessoal, desligamos 5 pessoas ou desligamos tal pessoa. De forma rápida, é legal trazer o que norteou esse desligamento, né? Então, a gente fez um raciocínio de redução de custos, né? Partimos das rescisões mais baratas para fazer esse desligamento, mas nada impede que a gente indique o colega, né? Contamos com vocês também para fazer essa indicação. Enfim, que conte de forma resumida qual foi o raciocínio desse desligamento. Tem gestor que fala, mas será que eu devo falar isso e tal? É melhor você falar como um canal oficial da empresa, a razão desse desligamento, do que você deixar a Rádio Corredor criar o que quiser. Então, você é o porta-voz da mensagem original, você é o porta-voz da empresa. Então, eu recomendo que seja dito de forma resumida, sem expor a pessoa, claro, né, uma razão geral, generalista, para que todos saibam. E quando, isso é bem importante, né, Shirley, quando o gestor sabe que, olha, gente, essa foi uma ação, esses desligamentos foram feitos agora, e a gente não tem planos de desligar mais ninguém nos próximos 3 meses. Se você garante que você pode cumprir isso, né? Então, olha, os desligamentos acabaram, a gente não pretende mais, agora nosso orçamento está enxuto o suficiente e a gente pode seguir sem desligar mais ninguém. Isso é importante que seja dito, claro, quando você tem essa informação, né? Porque se alguém do time perguntar, tem mais alguém que vai ser desligado? Sempre tem, né? Alguém que levanta e pergunta. Então, você poder dizer, olha, não tenho essa resposta. Infelizmente, a gente está fazendo a reavaliação do orçamento todos os dias e eu não posso te dar essa resposta agora. Acho que é legal. Deise, realmente, né? Gestor também é gente, dono de empresa também é gente, né? E quem que acolhe eles, né? Muitas vezes a gente subestima, né? Dizendo que o dono da empresa tem a força do He-Man, né? E que ele não precisa de nenhum acolhimento. Entender e mesmo que não tiver um RH, né? Eu sou uma colaboradora, mas vejo que o cenário tá assim. Como a gente até teve uma live na semana passada falando, né, sobre o protagonismo. A Suelen Amorim também está aí na nossa live. Um beijão para a Suelen. Como é importante a gente ser mais parceiro do que colaborador nesse momento, né? Como é importante a gente ser mais parceiro do nosso líder, mais parceiro do RH, do que ser um colaborador. Então, é muito bacana, né, a gente se colocar e ver ele como uma pessoa também, que vai precisar de um colo depois de um desligamento mais pesado. Ninguém gostaria de desligar, sim, né? Mas, enfim, às vezes acontece, sim, principalmente num, sim, cenário que a gente está mais respondendo a ele, né?
Daisy, eu creio que o gestor pode parcerizar com o RH, né? Fazendo um treino antes desse desligamento, tem gestor que gosta, vou falar ponto a ponto, vou falar para você, ver se eu estou esquecendo de alguma coisa, e combina, né? Na hora, se eu esquecer, você me ajuda, me complementa, isso pode ser muito legal. E claro, no final, o gestor às vezes continua muito nervoso, muito abalado, vamos marcar um café, vamos tomar um café, tomar uma água, e realmente não são momentos fáceis, né? Mas a vida continua, a gente tem um mercado de braços abertos, e tudo vai se encaixando no seu momento oportuno, né? Verdade. Teve ali até, eu acredito que foi um comentário do Yonder, né, colocando, puxa, será que os contratos de trabalho vão mudar mesmo, né? Alguma coisa nesse sentido, foi um pouco lá para cima. E eu acredito que eles já estão mudando, né? A parcerização de serviços, depois também é legal, né, Núria, você colocar também o teu ponto de vista aí em relação a esse ponto, mas olha que oportunidades muitas vezes o gestor tem e também o empregado pode ser um parceiro do negócio nesse sentido. Então, muitas vezes, na pressão, no apavoro do cenário, no medo, a gente acaba não usando a nossa mente criativa, né? Deixando ela vazia o suficiente para pensar em alternativas. E como você mesmo disse antes, né? Se eu tiver uma oportunidade disso na minha área de trabalho, por que não, ou na minha empresa, por que não oferecer, né, uma parceria com a pessoa que eu realmente vou fazer um desligamento, se é o caso, né, que existe essa parceria real. Sim. Então, acredito que sim, abre portas, né, para essas questões. Legal. Bom, então, de forma resumida, falamos sobre 12 dicas que a gente vai compartilhar com vocês, né, na sequência. Isso pode ser útil para quando você precisar fazer um desligamento difícil. Esperamos, né, eu não sei se respondemos todas as perguntas. Eu acho que não. Eu gostaria de agradecer de coração, essa live foi muito especial. A gente fica até com receio de entrar com um tema quente desse, né? Mas o quanto realmente ela é relevante pelas manifestações das pessoas, né? Pelas perguntas que foram colocadas, eu acho que acabou escapando alguma delas, mas a gente se compromete em responder no privado. E também a Núria preparou essas 12 dicas, inclusive colocou um ponto ali de uma carta, né, um checklist para você se lembrar de questões que é importante falar e entregar para o desligado, porque às vezes no frisson das emoções ele acaba esquecendo de o horário que ele tem que assinar, o que ele tem que entregar, né? Então é bom entregar um documento formal para ele concatenar as ideias na sequência. Né? Então, se vocês quiserem esse material, pode enviar para o contato@modo.com.br, a gente encaminha, porque não tem como colocar agora aqui, né? Mas a gente vai disponibilizar essas dicas ali para vocês e todo o material. Em especial, Núria, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa de muita luz nesse momento, né? Que trata temas tão delicados de uma forma tão leve. Né? Eu imagino que sim, a gente deve ter engrandecido, né? Eu acho que sim, as pessoas estão dizendo parabéns, ok? Então, esperamos que realmente esse momento seja para engrandecer e ter luz do que fazer nessa tomada de decisão que é tão especial, né? Continua sendo especial na entrada, se foi bonito na entrada, vamos fazer bonito na saída, né? E é de gente para gente que a gente está lidando. Então, esse é o momento que a gente gostaria de passar, né? Se você quiser só fazer o fechamento final também. Legal, é isso, gente. Estou super feliz, super agradeço. A gente pode, o Yonder está perguntando quando pode ser a próxima live. Yonder, nós vamos convidar você para falar. Temos colegas, o Mauro Mordoshi, meu colegão de empresa, gestor maravilhoso, uma pessoa super sênior também, eu vi que entrou. O Rui nos mandou uma pergunta, o Rui também é um coordenador da área comercial, querendo saber sobre acordo, né? Então, até aproveitando para fechar com essa resposta, o acordo ele é viável sim, isso pode ser alinhado com o RH, a ideia do acordo, o desligamento por meio dessa modalidade do acordo, traz vantagens para a empresa e para o funcionário também, então é possível, a dica é contactar o RH. Eu estou bem feliz também, coração grato, e acho que essa é uma forma da gente tá próximo dos colegas queridos aí nessa fase que não é das melhores, né? Mas que com certeza vai passar, e a gente vai cada vez ficando melhor como gestor, cada vez mais
artista, né, nessa coisa de ser líder de uma forma bacana, de uma forma respeitosa, de forma que a gente marque a vida das pessoas, né, que as pessoas sintam boas lembranças quando lembrarem do período que trabalharam com a gente. É isso então, queridos. É isso aí, e tem muito RH se tornando doutor já, né, advogado aí, entrou a Veren, a Aline, né, que estão ali possivelmente debruçadas em cima das legislações, se atualizando para entregar a melhor forma para os seus colaboradores, mas a gente sempre diz, né, que nesses períodos a gente sai ainda mais fortalecido e que diferencial a gente pode levar para as pessoas, né, sendo profissionais diferentes, e nós profissionais sendo diferentes também, né, porque a gente com certeza não vai ser mais o mesmo depois de passar por todas essas questões, então que a gente consiga evoluir, né, junto disso. Se vocês tiverem algum interesse nessa área de desenvolvimento, comunicação, gestão de pessoas, a gente está à disposição, pode enviar para a gente um pedido, a gente pode abrir uma live aí para conversar, se é que nós podemos estar à disposição aí dessas dúvidas de vocês, tá certo? Um grande beijo, Shirley. Uma boa noite, obrigada Núria. Pela parceria de sempre, obrigada, um abraço a todos. Um abraço a todos, um beijo. Obrigada, Núria.